Paulo Ribeiro, gravuras rupestres versus barragem. Boa noite a todos. Nós somos responsáveis, somos cidadãos responsáveis. Todos com honestidade poderão imaginar que por vezes tomamos decisões com muita informação, pouco conhecimento e muitas vezes pouquíssima sabedoria. A minha função aqui hoje é dar algum conhecimento para que vocês possam tomar decisões com sabedoria. Por isso vamos falar deste assunto que interessa a todos. Gravuras rupestres e a barragem de Vila Nova de Foz de Couros. Para enquadrar o problema da água é um problema que nos afeta a todos. Nos anos 60 foram feitos estudos e esses estudos levavam a nós pensarmos essencialmente à época nas questões energéticas, da produção de energia elétrica. Mais tarde foi decidido construir uma barragem, em 1991 é feita a decisão de construir uma barragem em Vila Nova de Foz de Couros. Em 94 começam as obras efetivamente e nesse momento descobrem-se umas gravuras rupestres. Essas gravuras são importantes, é tomada uma grande, na altura, isto estamos a falar de cerca de 18, 19 anos atrás, há uma certa confusão, há muita desinformação e na altura, enfim, alguns lembrar-se-ão, o governo Cavaco Silva estava a terminar, o António Guterres foi eleito novo primeiro-ministro, ganhou as eleições e a primeira medida que toma foi parar a barragem. E, portanto, é nesse contexto que nós temos que agora enquadrar se devemos ter a barragem ou se devemos ter as gravuras. E, portanto, o que acontece é que vamos ponderar a questão das gravuras. As gravuras situam-se ao longo do leito do rio Coa, ao longo de 17 km. São, de facto, gravuras muito importantes do seu ponto de vista do património e as pessoas ligadas a esta área valorizam muitíssimo estas mesmas gravuras, porque têm sempre 10 mil anos, enfim. Depois, para valorizar essa mesma zona, essas gravuras, foram criadas algumas condições para atrair pessoas e foi construído um museu, foi construída uma pousada, foram criados acessos, essencialmente 3 pontos, para que se visitem essas mesmas gravuras e para que elas, de facto, não desapareçam. E as gravuras respondem a umas necessidades que todos temos de cultura, todos temos de preservar o património cultural e a Unesco confirma isto, considerando-a de facto um património cultural da humanidade. E isto é importante e retenham esta ideia, isto valoriza a existência destas gravuras. Por outro lado, vamos ver o outro lado. Não sei se têm ideia, mas a Península Ibérica tem várias bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica do Rio Douro, talvez não se apercebam, mas é maior do que Portugal. Quer dizer que a água que cai nesta bacia do Rio Douro tem cerca de 97 mil km², nós temos 93 mil, é um bocado maior do que Portugal. Significa que toda a água que cai aqui, esta água vai ser conduzida para o Rio Douro. O Rio Douro tem cerca de 800 e tal quilómetros e a bacia portuguesa, esta parte aqui, tem cerca de 18 mil km². Ou seja, isto é realmente o Rio Douro, e já agora, para efeitos também de informação, quando se estuda a produção energética em Portugal, e quando se faz uma avaliação total, o Rio Douro representa 1/3 do potencial de energia elétrica que nós podemos ter. Mas então, porquê é que se queria construir as barragens? Qual é a razão? A razão é a seguinte. Existe esta área que está aqui do Rio Douro, na parte espanhola, quando chove muito, a água vem toda cá dentro. Mas quando chove pouco, e isto é muito relevante, em anos de seca severa, o que acontece é que em Espanha eles retêm água. 2 razões básicas. Uma delas é o abastecimento de água à população. E outra delas é para questões económicas, para irrigação. O que acontece? Os espanhóis têm isto muito bem controlado. Os portugueses, nós construímos 8 barragens. E aqui é um bocadinho técnico, mas eu vou tentar ser relativamente simples nisso. Nós construímos 8 barragens, que são barragens de fio d'água. Quer-nos dizer que são barragens que têm que deixar passar água. Não podem reter água. Porquê? Porque
Se nós retivermos a água, o nível da água baixa, não é? A biodiversidade morre, os níveis de poluição aumentam e as populações não têm grande impacto. Portanto, o que significa que nós temos um fio de água aqui e deveríamos considerar uma situação, devemos considerar uma situação de retenção de água, isto é, a linha do Sabor, a linha do Sabor e a linha do Coa são dois afluentes e nós deveríamos fazer reservas de água que nos anos que não houvesse, chovesse pouco, estas reservas de água que estão aqui deveriam ser libertadas e mantêm os níveis de caudal que permitem abastecer a água a todos nós. Estamos aqui, por acaso somos pessoas da Maio do Sul. E, por outro lado, manter a diversidade. O projeto previa uma reserva de cerca de 2.000 hectometros cúbicos, isso é uma quantidade significativa, e para terem ideia, toda a água que passa aqui são, em ano médio, é 8.200. O que é que isto quer dizer? A não construção desta barragem, portanto, o conjunto das duas barragens constitui a nossa reserva essencial. Meus amigos, quando não chover, nos vamos queixar dos espanhóis. Aqui estas pessoas todas têm de saber que nós somos também responsáveis pelas nossas escolhas. Os jornalistas, os políticos, vão-nos dizer que os espanhóis não sei o quê, que fazem transvases, que não sei o que mais. Mas, na verdade, é nossa responsabilidade. Pensamos que somos nós que estamos a decidir sobre o nosso futuro. Só para situar melhor o problema, além das questões de nós ficarmos independentes de Espanha, a nível da gestão das questões, enfim, da energia elétrica, que eu aqui vou deixar de lado, meus amigos, não se enganem. Os espanhóis estão a aumentar todos os anos as necessidades de água. O que significa que eles estão a construir mais barragens e a controlar isso. Nós, se nada fizermos, nós não conseguimos, já só conseguimos ter 40% de satisfação das nossas necessidades e vamos passar a 35%. Queria concluir dizendo o seguinte: cabe-nos a nós decidir. Eu considero que devemos estar informados e devemos considerar uma petição para voltar a construir a barragem. Muito obrigado.